Bem-vindos, corajosos, ao território onde o sobrenatural encontra a realidade, onde as histórias mais assustadoras se tornam tangíveis e o medo se torna palpável. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 relatos que atravessam os limites do conhecido, levando-nos a casas abandonadas, florestas esquecidas e lugares onde a própria escuridão parece ter vida. Prepare-se para ouvir sobre criaturas observadoras, portas que não deveriam ser abertas e mistérios que desafiam a lógica. Cada história carrega em si uma presença, uma sensação que não pode ser explicada. E ao final, talvez você se pergunte: será que estamos realmente sozinhos? Abrace o medo, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada para o desconhecido. Feche as portas, apague as luzes e lembre-se: o que vai ver e ouvir aqui pode nunca mais deixar sua mente em paz. Eu sou o único a lembrar. Às vezes, acho que isso é uma maldição que me persegue, que se agarra a mim como as sombras que dançam nas paredes da casa. Esta é a minha história, uma história que começou quando minha família se mudou para a casa dos nossos sonhos. Eu não sabia na época que aqueles sonhos se transformariam em pesadelos. Eu era adolescente, um garoto de 16 anos, com uma curiosidade insaciável. Meu pai, um homem que sempre acreditou que as coisas aconteciam por uma razão, disse que a casa seria a oportunidade perfeita para recomeçarmos. Afinal, depois da morte de minha mãe, todos nós precisávamos de um novo começo. A casa era grande e imponente, com paredes de pedra e janelas antigas que pareciam observar o mundo lá fora. Fica localizada no fim de uma rua afastada, coberta por árvores altas que pareciam esconder segredos. Quando chegamos lá, algo já me incomodou. Eu não sabia o que era, mas sentia uma presença, como se algo estivesse me observando. À noite, o som das árvores balançando no vento parecia murmúrios distantes. Minha irmã mais nova, Clara, ficou encantada com a casa. Ela não via o que eu via, o que meu pai parecia ignorar. Mas eu sabia que havia algo errado, algo muito errado. Nos primeiros dias, as coisas pareciam normais. Estávamos desempacotando, organizando os móveis e criando novos hábitos. Mas logo começaram os estranhos acontecimentos. A primeira noite foi a mais tranquila. Eu estava na minha cama, tentando me acostumar com o ambiente, quando ouvi sussurros. Pensava ser o vento, talvez alguém conversando lá fora. Mas quando me levantei para olhar pela janela, vi que estava tudo quieto, a rua deserta. O vento não passava pelas árvores e os sussurros não paravam, eles vinham de dentro da casa. No dia seguinte, contei para meu pai, mas ele apenas sorriu e disse que eu estava imaginando coisas. É só o cansaço, ele disse. Então eu tentei ignorar, tentei me convencer de que era coisa da minha mente. Mas aquilo não parava e foi ficando pior. Na segunda noite, os sussurros foram mais altos, mais claros. Era uma voz baixa e arrastada, como se alguém estivesse tentando me chamar, mas sem força para falar corretamente. Eu levantei da cama, sentindo um frio que não vinha da temperatura do quarto. A casa estava gelada. A luz do corredor piscou várias vezes, como se estivesse lutando para permanecer acesa. O som do sussurro agora parecia vir de trás da porta do meu quarto. Eu hesitei, mas a curiosidade me venceu. Quando abri a porta, o que vi me fez quase cair de costas. No fim do corredor, em frente ao banheiro, havia uma sombra. Uma figura indistinta, com a forma de uma pessoa, mas sem detalhes definidos. Uma silhueta que parecia flutuar. Sua presença opressiva, como se estivesse me absorvendo, engolindo minha sanidade.
A sombra não se movia, mas eu podia sentir a sua intenção, como se estivesse esperando por algo. Eu não sabia o que, mas eu sabia que aquela coisa não deveria estar ali. De repente, a porta do banheiro se fechou com um estrondo. Eu dei um passo para trás, o medo crescendo dentro de mim. O que era isso? Eu queria gritar, correr para os meus pais, mas as palavras não saíam da minha garganta. Antes que eu pudesse reagir, a sombra desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Eu corri para o quarto de meus pais, mas quando entrei, não encontrei ninguém. A cama estava vazia. O silêncio era tão denso que parecia pesar sobre mim. Eu vasculhei a casa inteira, mas não havia sinal deles. Foi quando ouvi os sussurros novamente, mais perto agora, vindo do andar superior. Sem saber o que fazer, subi as escadas lentamente, cada passo ecoando na casa vazia. Ao chegar ao topo, o ar ficou ainda mais denso, o cheiro de mofo e decadência impregnando o ambiente. No final do corredor, a porta do sótão estava entreaberta. A curiosidade, essa maldita curiosidade, me fez empurrá-la. O sótão era escuro, mas havia uma luz fraca que piscava em um canto. No centro do cômodo havia uma velha cadeira de balanço e nela estava meu pai. Seus olhos estavam completamente vazios, como se a alma dele tivesse sido sugada. Ele estava balançando lentamente, sem movimento consciente, como se estivesse sendo controlado por algo além de sua própria vontade. Ao lado dele, minha irmã Clara estava parada, com o rosto pálido, os olhos arregalados, mas sem emitir som. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu na garganta. Pai, Clara! Tentei correr em direção a eles, mas algo me impediu. Uma força invisível me segurava, puxando para trás, enquanto uma risada suave e cavernosa ecoava pelo sótão. Eu olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que vi, no canto oposto, uma figura grotesca se materializou. Era humana, mas deformada, com a pele escura e a carne esticada até o ponto de rasgar. Seus olhos eram como buracos negros, sugando toda a luz ao redor. Ela sorriu para mim, mostrando dentes afiados e podres. Você não pode escapar, ela sussurrou, com uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sabia que era tarde demais. A casa não era apenas velha e assombrada. Ela era viva e ela nos queria. Algo na casa, talvez uma maldição antiga, tinha nos capturado, nos aprisionado em suas garras. Não havia escapatória. Eu não conseguia mais sentir meu corpo, a não ser pela dor da presença daquela coisa, daquilo que nos controlava. Os dias passaram, mas o tempo não parecia mais real. Minha mente estava fragmentada, a realidade distorcida. Agora é difícil lembrar de quando a última vez eu vi a luz do dia. Mas uma coisa é certa, eu estou preso aqui, como os outros. A casa agora me observa, e os sussurros nunca param. Eles estão em todos os lugares, esperando por mais almas para devorar. E o que me resta agora? Apenas aguardar. A casa nunca deixará você ir. Ela nunca deixará. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Quando minha família se mudou para aquela casa isolada no campo, havia algo que me chamava a atenção. Uma porta antiga, no porão, trancada com uma corrente enferrujada. Desde o primeiro dia, meu olhar sempre se voltava para ela, como se ela tivesse um poder hipnótico sobre mim. Eu sabia que devia ignorá-la, mas a curiosidade me corroía por dentro. Afinal, o que poderia ser tão perigoso atrás de uma porta tão simples? Naquela noite, quando todos estavam dormindo, eu não resisti mais. Peguei a chave que encontrei na gaveta do escritório e desci até o porão. O ar estava frio e o som dos meus passos ecoava nas paredes de pedra. A porta estava lá, como sempre, imponente e silenciosa.
Eu coloquei a chave na fechadura e com um estalo ela se abriu. O que encontrei do outro lado não era o que eu esperava. Em vez de um cômodo vazio ou um lugar comum, havia uma sala grande, escura e enevoada, com uma energia pesada no ar. O chão estava coberto por uma camada de sujeira e poeira, e no centro da sala havia uma mesa, em cima da qual estava um livro antigo, aberto. A capa do livro era feita de couro desgastado, e as páginas estavam cheias de símbolos estranhos, como se fossem escritos por uma língua esquecida. Ao olhar para o livro, uma sensação de vertigem me tomou. Eu sabia que não deveria tocá-lo, mas algo dentro de mim me obrigava a fazer isso. Quando minhas mãos entraram em contato com a capa, uma onda de energia percorreu meu corpo, fazendo com que meu coração acelerasse. As luzes do porão começaram a piscar, e um som distante, como um sussurro, preencheu o ar. Algo estava acontecendo, algo que eu não podia controlar. No instante seguinte, a sala começou a se distorcer. As paredes pareciam se esticar e se curvar, como se o espaço estivesse sendo manipulado por forças além da minha compreensão. Os sussurros se tornaram gritos, e a sombra de uma figura apareceu na parede. Uma entidade que não deveria estar ali se aproximava. Eu tentei correr, mas as portas do porão estavam trancadas, como se a casa tivesse me aprisionado. Naquela noite, algo se libertou, e a casa nunca mais foi a mesma. Desde então, os pesadelos me perseguem, e até hoje, a presença daquela entidade está comigo. Ela nunca me deixou, sempre sussurrando nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Minha avó sempre me contava histórias sobre a casa antiga no fim da rua, uma casa que ela dizia ser amaldiçoada. Eu nunca acreditei, até o dia em que fui forçado a visitá-la. Quando ela faleceu, deixei de lado as lendas, mas uma parte de mim sempre sentiu que algo estava errado com aquela casa. Depois do funeral, a família decidiu que eu deveria ir até lá para verificar se havia algo de valor, algum objeto ou carta que tivesse sido esquecido. Quando cheguei, a casa parecia mais sombria do que eu lembrava. Suas paredes estavam cobertas por trechos de papel de parede rasgado, e o som das tábuas rangendo no piso parecia ecoar em cada cômodo. A porta da frente estava aberta, como se tivesse sido esperada. A primeira sensação que tive ao entrar foi um calafrio, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Andei pelos corredores, lembrando das histórias que minha avó contava sobre os visitantes que ela via à noite. A princípio, tudo parecia normal, até que ouvi o som de passos atrás de mim. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Isso me deixou nervoso, mas pensei que fosse minha mente jogando truques, alimentada pelo medo da casa. No entanto, os passos continuaram, agora mais próximos. Desci até o porão, como ela sempre me alertou para nunca fazer, e algo me empurrou para abrir a porta trancada lá embaixo. A sensação de uma presença observando me envolveu ainda mais forte. O ar estava frio e uma luz fraca piscava de uma lâmpada velha no canto. Quando entrei no porão, vi uma cadeira de balanço, balançando lentamente sozinha. O piso estava coberto por velhas caixas e mobília abandonada. Mas o pior estava em uma pequena mesa no canto. Em cima dela, uma fotografia envelhecida de minha avó com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. O que mais me arrepiou foi a expressão de minha avó, com os olhos arregalados e uma expressão de terror. A mulher na foto sorria de maneira estranha, um sorriso que parecia mais um aviso do que uma expressão amigável. Ela parecia estar observando. A voz da minha avó, uma lembrança distante, ecoou em minha mente. Nunca desça até o porão, nunca procure a mulher na foto.
Naquele instante, os passos começaram de novo. Desta vez, eles estavam diretamente atrás de mim, mas não havia ninguém ali. Eu senti uma presença gelada e então a luz do porão se apagou abruptamente. Antes de eu conseguir reagir, uma figura apareceu na porta. A mulher da foto estava ali, com o mesmo sorriso estranho e os mesmos olhos arregalados, mas ela não estava sorrindo. Ela estava olhando para mim, diretamente, com uma expressão fria e vazia. O ar se tornou pesado e eu senti uma força invisível me empurrando em direção a ela. Eu tentei correr, mas o espaço parecia apertar, as paredes se aproximando. A porta do porão estava fechada, trancada como se estivesse me aprisionando. A mulher se aproximava, seus olhos fixos nos meus, seus passos mais altos e mais próximos a cada segundo. Finalmente, eu consegui sair, batendo na porta e correndo escada acima. Mas quando olhei para trás, não vi mais ninguém. A casa estava novamente vazia. Mas no fundo, eu sabia. Aquela visita não era para ser a última. Algo ficou comigo. Algo da casa. A mulher, ou o que quer que fosse, ainda estava lá, esperando pela próxima pessoa que ousasse entrar. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava que casas antigas tinham histórias para contar. Quando meus pais compraram aquela casa vitoriana no centro da cidade, eu fiquei encantado com a ideia de morar em um lugar tão cheio de personalidade. A casa era grande, com janelas altas e uma fachada imponente, rodeada por um jardim que parecia ter sido abandonado há décadas. Porém, logo depois de nos mudarmos, comecei a notar algo estranho. A casa tinha uma janela no andar superior, no corredor que dava para os quartos. Essa janela sempre estava coberta por uma cortina espessa, mesmo que o resto da casa estivesse sempre bem iluminada. Curiosamente, ninguém parecia saber quem morava do outro lado daquela janela. Quando perguntei aos vizinhos, eles ficavam desconfortáveis e mudavam de assunto rapidamente. Isso só aumentava minha curiosidade. Uma noite, enquanto estava no meu quarto lendo, vi um movimento na cortina. Pensei que fosse o vento, mas a cortina se moveu de maneira controlada, como se alguém estivesse lá dentro, observando. Fiquei paralisado, olhando fixamente para a janela. Depois de alguns segundos, uma figura apareceu atrás da cortina. Uma mulher com um rosto pálido e olhos escuros, profundos, quase sem vida. Ela estava me olhando fixamente, como se estivesse esperando que eu a visse. No dia seguinte, falei sobre isso com meus pais, mas eles riram, achando que era apenas minha imaginação. Não desisti, então comecei a observar a janela todas as noites. E, noite após noite, ela estava lá. Sempre a mesma mulher, com os olhos vazios, a expressão séria, sem nunca se mover ou fazer som. A sensação de ser observado era tão intensa que comecei a perder o sono. Foi quando decidi subir até o corredor e olhar de perto. O ar estava pesado, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Quando me aproximei da janela, uma sensação de frio tomou conta de mim. A mulher estava lá, mais perto agora, mais clara, mas com um sorriso que não era de uma pessoa viva. Era um sorriso vazio, congelado no tempo. A cortina balançou mais uma vez, mas dessa vez eu vi. Ela estava começando a se aproximar da janela, seus olhos ainda fixos em mim. No instante seguinte, ouvi uma batida forte na porta do meu quarto. Fui até lá, mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para a janela, ela estava vazia, como se a mulher tivesse desaparecido. Porém, a sensação de sua presença permaneceu. Não consegui mais dormir naquela noite, e nem nas noites seguintes. Eu tentei contar aos meus pais mais uma vez, mas eles não acreditaram. Então, uma manhã, ao acordar, percebi que algo havia mudado.
As cortinas da janela estavam completamente abertas. A mulher, ou o que quer que fosse, não estava mais lá, mas algo estava. No lugar onde ela costumava ficar, havia agora uma foto antiga, empoeirada, com a imagem de uma mulher em um vestido antigo, com um sorriso sombrio e os olhos opacos. E logo abaixo da foto, um recado escrito à mão: agora você sabe. A floresta atrás da nossa casa sempre foi um lugar misterioso. Meus pais sempre me disseram para evitar ir até lá, especialmente à noite. Mas, como toda criança, a curiosidade sempre me puxou para o desconhecido. Eu sabia que algo estava errado naquela floresta. Uma sensação estranha no ar, algo que não podia ser explicado. E quando eu tinha 15 anos, decidi que finalmente descobriria o que estava acontecendo. Na tarde em que decidi entrar, o céu estava cinza, ameaçando uma tempestade. Mesmo assim, eu senti que era o momento certo. Com uma mochila leve e uma lanterna, entrei na floresta, sentindo a terra úmida sob meus pés. O som dos galhos quebrando e o farfalhar das folhas criavam uma sensação de desconforto, mas eu continuei avançando. Após algum tempo, comecei a ouvir sussurros. Ao princípio, pensei que fosse o vento, mas os sussurros eram diferentes. Eles pareciam palavras, mas tão suaves que eu não conseguia entender. As árvores ao meu redor pareciam mais altas, mais densas. A cada passo que eu dava, o som dos sussurros se intensificava, até que parecia vir de todos os lados, cercando-me. Então, ao virar uma curva, encontrei algo que jamais esquecerei. No centro da floresta havia uma clareira, onde uma grande árvore antiga se erguia, com um tronco grosso e retorcido. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que estava ao redor dela. Vários pares de olhos brilhavam na escuridão, como se estivessem me observando. Eu não sabia de onde vinham, mas não era difícil perceber que não estavam sozinhos. Cada par de olhos parecia pertencer a uma criatura estranha, com silhuetas escuras, impossíveis de distinguir completamente. Eu queria correr, mas algo me impedia. Os sussurros agora eram mais claros, pareciam chamar meu nome. Vem, vem até nós. E de repente eu vi. A figura de uma mulher apareceu entre as árvores, com os cabelos longos e escuros cobrindo seu rosto. Ela estava parada, imóvel, os olhos fixos em mim. A cada passo que eu dava para trás, ela dava um passo à frente. Eu sentia uma força invisível me puxando, como se estivesse sendo atraído para ela. Eu tentei gritar, mas minha voz se perdeu na imensidão da floresta. A mulher deu mais um passo, agora muito próxima, e seus olhos brilharam com uma intensidade sobrenatural. Foi quando percebi, ela não estava sozinha. Ao redor dela, os seres de olhos brilhantes começaram a se mover. As sombras se tornaram mais nítidas, mais reais. Eles estavam se aproximando, e eu sabia que não tinha escapatória. A última coisa que lembro é de cair no chão, tentando me afastar, mas tudo ao meu redor se apagando lentamente. Antes de perder completamente os sentidos, eu ouvi mais um sussurro. Agora você é nosso. Acordei no dia seguinte, de volta à beira da floresta, sem saber como fui parar lá. Meus pais estavam preocupados, mas não podiam entender o que tinha acontecido. E eu não sabia como explicar, pois algo dentro de mim tinha mudado. Às vezes, durante a noite, eu ouço os sussurros novamente. Eles me chamam e a figura da mulher ainda aparece, com seus olhos brilhando na escuridão. Eles estão esperando por mim, e eu sei que um dia terei que voltar para a floresta. E assim termina nossa jornada por esses relatos sombrios, onde o medo e o sobrenatural se entrelaçam nas sombras das casas antigas, florestas misteriosas e portas proibidas. Cada uma dessas histórias
em sua essência, nos lembra de que há muito mais em nosso mundo do que podemos ver. Existe algo além da nossa compreensão, algo que nos observa, nos chama e, por vezes, nos prende a um destino do qual não podemos escapar. Mas, por agora, a escuridão recua e o silêncio toma conta. Não podemos negar que em algum canto escuro de nossas casas ou em algum lugar distante, algo aguarda pacientemente a próxima vítima, a próxima alma curiosa disposta a explorar o desconhecido. Se você ficou com os nervos à flor da pele, talvez seja uma boa ideia verificar as portas e janelas ao seu redor. Quem sabe o que ou quem pode estar te observando. Até a próxima. E lembre-se, nunca ignore o que seus olhos podem ver e sempre respeite os sussurros da noite.